É, eu coloquei no grupo da igreja o arquivo que nós vamos utilizar como arquivo base aqui para o estudo. E hoje nós vimos aqui materializado a oração do Pai Nosso, né? Foi uma das petições que nós estudamos. E vimos aqui como o Senhor nos abençoou com uma mesa farta, né? Comemos bastante coisa, nos alimentamos. E agora nós vamos aprender mais a respeito da palavra do Senhor, porque não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede do Senhor. E antes de nós iniciarmos a oração dominical, o estudo sobre oração, vamos estar orando ao Senhor para que Ele esteja conosco, nos orientando. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu, Pai, esse momento pela manhã, onde nós tivemos esse momento de comunhão, estivemos juntos, conversando, nos alimentamos. Nós somos gratos a Ti porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor, Pai. Somos gratos a Ti porque, por Sua misericórdia, por Sua graça, o Senhor nos permite, Pai, nos alimentarmos e termos esse momento de comunhão, momento de alegria. E agora, seguindo para o estudo, que o Senhor esteja também, ó Deus, conosco, que possamos estar com as nossas mentes abertas, concentradas, para que venhamos aprender mais a respeito da Tua palavra, a respeito de Ti, e possamos colocar em prática, ó Deus, aquilo que nós vamos aprender hoje. Que o Senhor possa estar nos orientando por meio do Teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos finalizar o estudo da oração dominical. Nós estamos no Sermão do Monte, né? Nós começamos lá em Mateus capítulo 5, nós prosseguimos e paramos um pouco, nos detivemos aqui para estudar a oração dominical, né? Também conhecida como a oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos concluir, né? E aqui nós vamos recapitular algumas coisas para ver se os irmãos fixaram aquilo que foi ensinado durante essas semanas, né? Nós tivemos semanas aí. Essa é a 7ª semana, não consecutiva, tivemos uns intervalos, mas é a 7ª semana que nós estamos seguindo aí na oração dominical. Então, esse momento bem tranquilo, não precisam brigar aí para responder, né, as perguntas, mas só para a gente recapitular algumas coisas, vamos lá. Qual é a primeira parte da oração dominical que nós vimos? O prefácio. O prefácio. E o que diz o prefácio? Pai Nosso que estás nos céus. Esse foi o estudo do irmão Jael, né? Que iniciou, teve o prefácio, já com o irmão... Não, o Pai Nosso foi você, não foi? Jael, isso aí. E a primeira petição, nós vimos que tem 6 petições em sequência. Prefácio, né? Ou seja, antes das petições, nós nos dirigimos a Deus reconhecendo que Ele não se confunde com a criação, Ele é transcendente, Ele está fora da criação, Ele é Deus da criação, Ele é Senhor sobre a criação, mas nós também vimos que há uma característica desse Deus, porque ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele também é imanente, Ele se relaciona, é um Deus pessoal, e é por isso que nós chamamos Ele de Pai. Então nós aprendemos ali que nós nos relacionamos com esse Deus, nós chamamos Ele de Pai por causa de Cristo Jesus, nós somos adotados e podemos chamar Deus de Pai, e não somente Pai, mas Pai Nosso. Isso pressupõe uma inserção de cada um de nós dentro de uma família, dentro de um povo, que é o povo de Deus. Então há uma coletividade, né? Deus não é somente o meu Deus, o meu Pai, mas é o Pai Nosso. Depois que nós vimos o prefácio, qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. A primeira petição da oração dominical, nós oramos para que o nome de Deus venha a ser cada vez mais engrandecido, não em essência, mas em adoração pelo seu povo. Isso envolve a pregação do Evangelho, isso envolve também orar para que todos os obstáculos para que o nome de Deus não seja santificado, seja derrubado, né, seja afastado. E nós vimos então essa primeira petição. E a segunda petição? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seguindo essa linha também do reino de Deus, do nome de Deus. Terceira petição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quarta petição, que nós vimos hoje, né? O pão nosso de cada dia. A quinta petição, assim como perdoamos os nossos devedores.
E a sexta petição? Mas livra-nos do mal, que foi o estudo também do irmão, já foi o prefácio, a última petição, e nós vamos concluir hoje com a conclusão, né, da oração dominical. Qual é a conclusão? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O amém também está incluído aqui na conclusão da oração. Então vamos abrir a palavra, acredito que os irmãos já abriram aí alguns, né? Mateus 6, verso 9, que é o texto base aqui. Eu coloquei no arquivo a pergunta 107 do Breve Catecismo de Westminster, que vai falar, que nos ensina a conclusão da oração dominical. A conclusão da oração dominical que é, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória, e em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Agora nós vamos ver alguns pontos aqui que estão incluídos, estão inseridos na conclusão da oração dominical. Novamente, vamos reiterar aqui, irmãos, a ideia da oração dominical que nós estamos aqui estudando é demonstrar que ela não é um amuleto de repetição. Nós estamos vendo que a oração dominical, aqui nós vamos continuar vendo na conclusão, ela é uma estrutura que deve guiar as nossas orações, tá? Lembrando do contexto onde Cristo nos ensina a orar, ele fala que nós não devemos nos assemelhar aos pagãos, aos ímpios, que acham que por muito falar serão ouvidos, né? E também nós vimos para não sermos hipócritas nas nossas orações, não seguindo os fariseus, né? Os judeus ali que faziam todo aquele barulho para mostrar uma certa santidade na vida deles. Então a ideia é essa. E nós vamos ver aqui o que nós aprendemos com a oração, com a conclusão da oração. O que Cristo está nos ensinando quando ele conclui falando que porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a primeira coisa que nós podemos meditar nessa oração dominical, na conclusão, é que as nossas petições, ou seja, os nossos pedidos a Deus, eles devem ser reforçados com argumentos. A ideia aqui é que quando nós estamos orando ao Senhor, nós estamos num diálogo com Deus. E quando nós pedimos algo, por exemplo, se eu peço algo ao Israel espera que eu justifique o porquê do meu pedido. Certo? Essa é a ideia. Quando o Senhor Jesus Cristo ele conclui, depois de fazer a introdução, prefácio e as 6 petições com a conjunção porquê, ele está demonstrando que depois de pedir, de realizar os 6 pedidos, as 6 estruturas de pedido, ele justifica o porquê ele está pedindo isso ao Pai. E essa é a ideia que nós devemos ter aqui. Quando nós oramos ao Senhor, não deve ser uma oração rápida. Sabe, aquela coisa, eu quero isso, amém. A ideia é que nós venhamos a dialogar com esse Deus, venhamos a conversar com o nosso Deus, venhamos apresentar ao Supremo Rei, ao Deus Supremo, o motivo do porquê nós estamos pedindo o que estamos pedindo, demonstrando a Ele as nossas necessidades. Nós sabemos que Ele de antemão conhece todas as necessidades, mais do que nós mesmos, né? Ele é o soberano Deus, Ele nos guia nisso tudo. Mas isso está atrelado à nossa relação com Ele na oração. Essa é a ideia aqui, quando nós estamos com o nosso Deus, nós estamos conversando com Ele. E quando nós fazemos 6 pedidos que nós vimos aqui, esses 6 pedidos devem ser acompanhados com argumentos do porquê nós estamos pedindo a Ele. Nesse caso, Jesus ensina, porque somente Ele tem o reino, o poder e a glória eternamente. Vamos abrir aqui em Jó, capítulo 23. Jó 23. Pode ler, por favor, Jó. Jó, verso 3 e 4. 23, verso 3 e 4. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca
de argumentos. Jó se referindo a uma possibilidade, né? Esse se ele pudesse comparecer diante de Deus, no tribunal de Deus, para apresentar a Deus os argumentos, né? Que é a ideia que nós estamos vendo aqui, a ideia de reforçar com argumentos as nossas petições. Seguindo, nós temos que os nossos argumentos, eles não devem proceder, ou seja, não devem vir de qualquer mérito que há em nós, mas unicamente de Deus. Né? Nós temos visto isso durante toda a oração. Né? A ideia é que quando nós nos relacionamos com Deus, já é unicamente pela graça. Se nós nos achegamos a Deus, é porque Ele antes nos lavou, nos purificou de todo o nosso pecado e nos chamou para viver uma vida em santificação. Então há um agir de Deus antes, que nos chama para nos relacionarmos com Ele. E não só antes, mas durante todo o percurso da nossa peregrinação na fé, nós entendemos que é sempre o Senhor agindo com graça para conosco. Agindo com graça. Ele não há mérito em nós para realizarmos as 6 petições. Tudo que nós vimos até aqui não é por causa de nós, é por causa dele. É por causa do nome dele. É porque quem ele é. Isso tem que ser bem claro. Nós não devemos nos ajoelhar diante de Deus com uma falsa piedade, aparência de piedade por estar ajoelhados, mas achando que o Senhor deve te responder porque você merece ser respondido. Você evitou determinado pecado, você leu a Bíblia, você orou. Logo, se você fez essas coisas que o Senhor ordena, Ele tem um dever de te responder. Mas não deve ser essa a nossa inclinação. A nossa inclinação é sempre: Senhor, graças te dou, porque o Senhor me dá vida. O Senhor me permite orar. E eu sei que por causa da sua misericórdia, por causa da sua fidelidade, por causa do teu nome, e se essa for a tua vontade, o Senhor fará isso ou aquilo outro. Esse é o sentimento que nós devemos ter quando estamos na presença de Deus. E vamos ler aqui alguns textos. Eu vou pedir ao Gabriel Martins, Jeremias, capítulo 14, verso 20 e 21. Áquila, Daniel 9. Você está com arquivo, Áquila? Tá, você vê que está o verso 4, aí pula verso 7 a 9, depois pula 16, depois pula 19. Se for direto, não tem problema não. Daniel 9, 4, depois de 7 a 9, depois 16 e 19. Aqui nós vamos ver que é sempre por graça e misericórdia de Deus e não por mérito nosso. Pode ler, Gabriel. 14, 20, 21. Isso. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones, não desonres teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Vê que o profeta ora ao Senhor reconhecendo que é unicamente por misericórdia, reconhecendo que pelo povo é juízo, porque temos pecado contra ti, né? A ideia de prática constante de pecado, né? Não pecamos, temos pecado contra ti. E depois ele apela para a aliança de Deus, ou seja, para o próprio Deus, por causa da aliança, por causa da palavra e porque Deus é fiel, ele nos atenderá. Pode, Daniel 9, Áquila.
Veja aqui que... Rapidinho, Áquila, desculpa. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Não há mérito. Daniel está reconhecendo isso. Não somente nele, mas também no povo. Ó Senhor, verso 8, a nós pertence o corar de vergonha. Não somente a nós, mas aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Porque, novamente aqui, igual Jeremias falou, porque temos pecado contra ti. Daniel não está apelando a si ou a sua fidelidade. Porque ele reconhece que ele não é fiel. Ele peca. É a ideia de João. Se nós falamos que não pecamos, pecamos ali nessa fala porque mentimos, né? Nos tornamos mentirosos. Pode continuar, por favor. 16 e 19. Veja o final do verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes. Por causa de quê? Por causa de mim? Por causa de Daniel? Não, por amor de ti mesmo. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele apela à fidelidade do Senhor. Jeremias apela à aliança, a mesma coisa, fidelidade de Deus. Deus fez aliança com o povo lá em Abraão. E ele honra, ele é um Deus que não mente, que não volta atrás. E é um Deus misericordioso. Então, toda vez que nós vamos orar, e a oração dominical é uma oração guia, é uma oração de espinha dorsal aqui para nós, nós devemos ter em mente que não há mérito qualquer em nós. Que o Senhor nos livre. Irmãos, às vezes na nossa boca não saem as palavras que estão nos nossos pensamentos. Nós pecamos muitas vezes porque não são raras as vezes que nós nos ajoelhamos sem proferir a palavra, mas na nossa mente nós já trouxemos argumentos justificando aquilo e aquilo outro que eu fiz. Isso é mérito. Isso é muito natural porque somos pecadores. Isso é muito natural de acontecer. Quando nós estamos orando, automaticamente vêm argumentos que porque eu fiz isso e aquilo, logo o Senhor precisa e deve me responder. Cuidado. Isso é uma atitude pecaminosa, né? E ali, prostrados diante de Deus, nós vimos que apesar de estarmos no íntimo, no nosso quarto, nós vimos isso na oração, na introdução, ali ainda existe um intruso, que é a semente de Adão, o pecado, está ali, na nossa intimidade com Deus, nos tentando e nos fazendo pecar num momento tão santo, que é quando nós estamos ajoelhados orando ao Senhor. Então nós devemos estar sempre atentos para evitar qualquer tipo de mérito. Amém? Outro ponto é, as nossas orações, elas devem louvar a Deus. Toda a petição, nós vimos aqui, ó, devem ser acompanhadas de louvores ao Deus Altíssimo, único e verdadeiro. Não devemos nos esquecer que quando oramos, falamos com o Supremo Rei, o Criador de todas as coisas, e portanto devemos lhe render louvores e adoração. Aqui parece uma coisa simples, né? É lógico que eu estou orando ao Senhor, lógico que eu tenho que louvar a Ele. Mas o que nós vemos por aí, se nós estamos pedindo coisas que não procedem da palavra, nós não estamos louvando a Deus. Se nós pedimos coisas expressamente contrários à palavra de Deus, nós não estamos louvando a Deus. É impossível louvar a Deus fora da palavra. Não venha com essa, meu coração está inclinado, a minha intenção é de louvar ao Senhor, enquanto nós pedimos coisas que são contrárias à sua palavra. Deus é um Deus que pede que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas acham que em espírito é entrar no âmbito do subjetivismo, né?
é o que o coração dela acha, o que ela pensa. Deus sonda o meu coração e sabe que eu estou bem intencionado. Mas existe uma conjunção em espírito e em verdade. Não é um ou outro. Certo? Nós somos guiados pelo Espírito Santo na adoração e essa adoração ocorre no mesmo Espírito, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que nos revelou a palavra, inspirando homens usados por Deus e também que nos guia, já que essa é a nossa regra de fé e prática. Tá? Então, toda vez que nós louvamos a Deus, a ideia é louvamos porque pedimos de acordo com a palavra dele, certo? Vamos ver aqui só Filipenses capítulo 4, verso 6. Vou pedir a Aline, Filipenses 4, verso 6, somente o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos. Colocar diante de Deus todas as nossas necessidades e acompanhados de súplicas e ações de graças, né? A ideia de render louvores ao Senhor. Até aqui alguma dúvida, irmãos? Se tiver alguma dúvida ou algum acréscimo, podem ficar à vontade para falar, tá? Não fiquem tímidos. Quem? Ah, pode falar, meu irmão. Eu já estudei isso, só que eu não me lembro. Agora, que colchete aí, essa última parte aí? Ah, nós vamos entrar nisso aí. Tá ligado com a parte de escritura. Muito boa pergunta. Não, muito boa, muito boa. Vamos falar logo, não tem problema não. Aqui, irmãos, toda vez, aqui como em outras partes da palavra, às vezes nós vamos ver determinados versos em chave, né? Uma chavinha ou colchete ali. O que isso significa, né? A escritura, por que está assim? Alguns acham que aquilo não está no texto original, né? Mas isso não é uma verdade. A verdade é que o que nós temos de escritura é cópia de cópias de cópias de cópias. Quando foi escrito ali, o tipo de material utilizado, ele se perdia muito fácil. É tipo quando a gente imprime aquela boleta lá do comprovante de pagamento, que aquilo se apaga, se a gente não tirar uma xerox, se apaga rápido. Veja, a xerox é a cópia. A cópia permanece mais do que a original da boleta, que apaga. Essa era a ideia lá atrás dos apóstolos, dos cristãos. Eles realizavam cópia à mão. Até isso ser evoluindo e essas cópias chegarem em papiros, né, em papéis em materiais que eram mais duradouros. Então, quando nós vemos chaves, colchetes, o que nós temos aqui é que existem cópias que aquilo está presente, aquele verso ou aqueles versos, e existem outras cópias que aqueles versos não estão. Mas nós não sabemos qual que é o original, entende? Então, significa o quê? Existem cópias que tem. Existem outras cópias que não tem. E o original tinha ou não tinha? Não sabemos. Não sabemos. Tá? Mas aí a ideia é que, se isso foi guardado em cópias, nós entendemos que Deus não somente inspira os apóstolos, né, Novo Testamento ali para escrever a palavra, e depois todo o processo para o fechamento de cânon, nós vemos que tem um processo muito árduo ali para selecionar o que é de Deus e o que não é de Deus, porque várias pessoas escreveram naquele período. Nós entendemos que o Espírito da verdade, ele inspira e ele faz com que o texto, o cânon, seja coeso. Né? Então existem critérios, aí é um estudo próprio, né? Existem critérios, acho que o Vitor vai trabalhar um pouco isso no Catecúmenos, existem critérios que foram utilizados pelos cristãos da igreja primitiva para saber o que era a palavra de Deus e o que não era. E um desses critérios era a coesão de toda a escritura, da Torá, Antigo Testamento, e os textos do Novo Testamento. Tá? Então nós temos ali critérios para ter a coesão e coerência do texto, porque Deus não se contradiz. Né? Então aquilo que está se contradizendo não procede de Deus, foi repelido do cânon, não entrou nesse cânon da Escritura. Mas isso aí é um estudo à parte, mas essa é a ideia. Existem cópias que estão esse verso e existem outras cópias que não estão. De todo modo, o que está aqui está coerente e coeso com toda a estrutura da oração dominical. Então não é algo que está contradizendo, né? Você vê que tem uma harmonia aí do texto. Mas você vê a ideia de fidelidade dos cristãos. Poderiam só colocar e não colocar colchete. Mas fizeram questão de mostrar que existem cópias que está, existem cópias que não está. Né? Então isso mostra a boa fé, né? De homens usados por Deus na hora de escrever a palavra. Agora nós vamos seguir. Atribuímos somente a Deus
Quando nós concluímos essa oração, atribuímos somente a Deus a soberania eterna, a onipotência e a gloriosa excelência. Nós vimos isso prefácio, Pai nosso que estás no céu. Somente Deus é soberano eternamente. Aqui nós vamos para a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em algum momento, nada que existe hoje existia. O cosmos não existia, os planetas não existiam, o sol não existia, a lua não existia, as estrelas não existiam, os céus onde os anjos estão não existia, mas Deus já existia. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam eternamente em amor. E ali eles já eram soberanos. A soberania de Deus é eterna, porque Ele é Deus, isso é próprio da divindade. Ele é Deus e só Ele é onipotente. Não existe nenhum poder que pode parar, que pode frear o Senhor. Aquilo que Ele decretou certamente ocorrerá. Aquilo que Ele determinou certamente ocorrerá. Certas coisas reveladas na palavra, decretos que nós temos conhecimento pela palavra, outras que não nos pertencem. Deuteronômio 29. Aquilo que Deus nos revelou, nós tomamos posse. Aquilo que está oculto pertence ao Senhor somente. Essa é a ideia aqui da onipotência de Deus. Nada pode frear. Às vezes, essas rebeliões contra o Senhor são aparentes. O seu governo, o seu poder continuam o mesmo. Salmo capítulo 2, Salmo 2. O Senhor ri no seu íntimo dos ímpios que fazem estratégias, conversam em si, tentando se levantar contra o seu ungido, seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor fala, ai daqueles que não beijarem o Filho, porque logo acenderá a sua ira contra eles. Essa é a ideia aqui, essas rebeliões não mudam o governo de Deus, não mudam a sua onipotência. Ele ri e tudo isso que nós vemos, essa rebelião contra o Senhor, na verdade são instrumentos também, porque Deus dota de propósito todas as coisas. Ele tira o bem do mal. Essas pessoas que fazem maldade, o Senhor consegue converter aquilo para o bem daqueles que o amam e para a sua própria glória. Apesar de nós não conseguirmos perceber, entender e discernir como, porque isso está muito acima da nossa capacidade humana. E essa onipotência, ela vem acompanhada de gloriosa excelência. Somente o Senhor possui a gloriosa excelência. A excelência está ligada à majestade do Senhor, né? A ideia de juiz. Só Ele que mantém a excelência, Ele é supremo. Apesar das excelências que nós temos nos reis terrenos, nas autoridades, nos juízes, mas somente Ele tem a excelência gloriosa. Uma excelência que sempre ocorreu, que é inerente a Ele. Os reis, os parlamentares, os juízes, a sua excelência é do ofício, não é inerente a eles. Quando eles perdem o ofício, eles deixam de ser excelentíssimos, né? Um juiz aposentado, nós não nos referimos mais a ele como excelência, vossa excelência, porque isso é próprio do ofício, ele se aposentou, eu não vou mais me dirigir a ele como excelentíssimo. Mas o nosso Deus é a essência, é inerente a ele, ele é excelente, ele é excelentíssimo. Não é o ofício somente, né? É inerente do próprio ser de Deus. E nós vamos ver um texto aqui muito maravilhoso, que é 1 Crônicas 29, eu pedi a Vitor que leia. 1 Crônicas 29, verso 10 a 13. Salvo engano, acho que é o salmista Davi que vai, né, louvar ao Senhor aí. Pode ler. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Veja o salmista Davi louvando ao Senhor e reconhecendo todas essas características que nós vemos aqui, né?
a soberania eterna de Deus, a sua onipotência e a sua gloriosa excelência. Vamos prosseguir então. Além de tudo que nós já vimos, nós também entendemos que, por meio da conclusão, pedimos porque Ele pode e Ele quer nos socorrer. Lembramos, irmãos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É em cima disso que nós estamos vendo cada parte aqui do texto. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedimos porque Ele pode e Ele quer nos socorrer, socorrer o seu povo. Nós vamos ver isso em Efésios, capítulo 3. Vou pedir, Tayane, Efésios 3, verso 20 e 21. E Gabriel Falcão, Lucas 11, verso 13. Efésios 3, 20 e 21, Lucas 11, verso 13. Nós vamos ver aqui que pedimos porque nós temos a certeza de que o Senhor, Ele não só pode, Ele tem o poder para nos socorrer, mas Ele também quer nos socorrer. Isso faz parte da sua vontade também. Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo como pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como é que começa o verso? Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que ele está pedindo ao Senhor, por tudo aquilo que está no contexto do texto, mas ele entende que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele está pedindo. Essa é a ideia aqui, o Senhor, Ele pode e quer nos socorrer. O Senhor, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou queremos. Isso envolve a sua onisciência, a sua onipotência. Ele conhece mais do que nós mesmos daquilo que precisamos. E não somente conhece, Ele tem todo o poder para nos responder e nos auxiliar naquilo que nós necessitamos. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limite, infinitamente mais do que nós pedimos ou precisamos ou ansiamos. Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe pedirem. Amém. Aqui Jesus Cristo utiliza a figura, se os pais terrenos são pecadores, maus, e concedem aquilo que é bom para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, santo e plenamente bom, irá nos auxiliar em tudo que nós precisamos e pedimos a Ele, porque Ele é bom. Há bondade no Senhor. Ele é misericordioso. E aqui nós aprendemos que essa conclusão nós pedimos porque Ele pode e Ele quer nos socorrer. E ao final, para nós encerrarmos a oração dominical, nós entendemos que o nosso pedido ele é pela fé. Nós vimos que não é por mérito, é pela fé que nós pedimos para que Ele atenda aos nossos pedidos. E não somente isso, nós também confiamos que Ele assim fará. Nós pedimos ao Senhor aquilo que está de acordo com a sua vontade, revelado na palavra, por meio de um instrumento que é a fé. E nós confiamos que se isso estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele assim o fará. Vamos abrir alguns textos que vai demonstrar isso. Vou pedir... Quem não leu? Alexinho. Efésios 3, 11 e 12. Nós vimos o verso 20, agora o verso 11 e 12, Efésios 3. Márcio, Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, verso 19 a 22. Lucas, 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Gabriel Luiz, Romanos 8, verso 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Douglas,
Apocalipse 22, verso 20. Apocalipse 22, verso 20. Quem abriu em Efésios 3, pode ler, verso 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pode ler de novo, por favor, Alex? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Mediante a fé nele, por causa de Cristo Jesus. Nós temos esse acesso e essa ousadia de estarmos diante de Deus por meio da fé. Hebreus 10, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. amém. Olha a confiança que nós temos pela fé em Deus. Às vezes esse texto ele pode perder o seu peso, porque nós não somos judeus, não estávamos na época do templo, mas o peso desse texto, irmãos, é que existia no templo de Salomão, ali do templo edificado na época, no período de Herodes, existia o pátio do templo. No pátio já havia distinção a área onde os judeus podiam estar e a área que é chamada pátio dos gentios, que os gentios não podiam ultrapassar sob pena de morte. Veja, os gentios estavam no pátio e mesmo assim limitados. Se nós fôssemos daquela época, não sendo judeus, e fôssemos seguidores de Deus, existiam seguidores não judeus, do Deus verdadeiro, eles não poderiam ultrapassar essa área do pátio. Dali para frente, só judeus, ainda no pátio. E mesmo os judeus, quando entravam no templo, existia o santo lugar, uma área onde os sacerdotes trabalhavam, lugar santo, e existia, que é o que Hebreus está trabalhando aqui, o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar para prestar os sacrifícios a Deus. Existia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Quando o autor de Hebreus fala que por meio de Cristo nós temos a intrepidez, ou seja, a ousadia, e o que nós estamos vendo aqui, a confiança, ele está falando que por causa de Cristo Jesus, por causa do seu mérito, um lugar onde era proibido de qualquer pessoa que não fosse um sumo sacerdote de entrar, sob pena de ser fulminado e morto ali no momento que pisasse no Santo dos Santos, ele está falando que por meio de Cristo, todos agora, todos os cristãos, sejam os cristãos judeus, sejam os cristãos gregos, cristãos de todas as nações, toda vez que nós nos achegamos em oração a Deus, nós nos achegamos em confiança, em intrepidez, porque quando nós nos ajoelhamos e oramos ao Senhor, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Aquilo que era separado por um véu e existia necessidade de um mediador humano, que era o sumo sacerdote, que fazia os sacrifícios em nome do povo, nós estamos onde o sumo sacerdote pisava. E muito superior, porque ali era uma projeção daquilo que está nos céus. Algo temporal. Nós temos acesso realmente ao Santo dos Santos, por meio da fé. E esse é o sentimento. Por causa de Cristo, nós temos a intrepidez, ousadia e confiança. Porque o véu foi rasgado, não há mais distinção, e nós temos acesso direto ao Pai. E o único mediador entre o Pai e nós, os cristãos, é Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. Esse é o peso de Hebreus. Veja, tem que ter muita confiança e ousadia para pisar no Santo dos Santos, porque ali é um lugar que exige muita santidade. Nós temos essa santidade exigida? Não temos. Mas Cristo intercede por nós. Esse é o motivo pelo qual nós não somos fulminados e lançados eternamente. É tudo uma figura que Hebreus está trabalhando aqui, uma figura muito profunda, que tudo que Cristo, a Trindade, fez desde Gênesis, tudo tem dotado de um propósito. A revelação de Deus é uma só. E ele tem trabalhado isso já desde o tabernáculo, que demonstrava que Deus andava com o seu povo.
Depois disso existe um tempo que Deus está presente com o seu povo. E agora, de maneira muito superior, seja em quantidade, seja em natureza, esse templo está em cada um de nós. Deus habita por meio o Santo Espírito faz morada em nós, faz habitação em nós. Então aquilo que antes era em tabernáculos e depois de um ponto geográfico fixo que os judeus de toda a parte das nações tinham que ir para Jerusalém, agora nós no nosso quarto temos acesso ao Santo dos Santos. Aqui, orando ao Senhor, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Tudo isso por causa do mérito de Jesus Cristo, que morreu em nosso favor. Esse é o peso aqui que Hebreus está trabalhando. Por isso a ideia de confiança que Ele fará. Ele fez isso por nós. Ele também é fiel. Nós confiamos que Ele atenderá às nossas necessidades, que estão de acordo com a sua palavra. Aqui, agora, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. A chavinha, né? Não é qualquer coisa. Aqui eu lembro, os irmãos devem ter visto já na internet, né? Uma pessoa que praticou furto, né? Quebrou o mandamento do Senhor e justificou isso como resposta de oração. Uma certa pessoa, né? Que se diz seguidora de Cristo, eu vi o relato, né? Ela estava orando pedindo por um celular novo ao Senhor. Ela orou, Senhor, me dê um celular, me dê um celular. Ela estava orando naquela semana. E quando ela estava sentada no banco da praça, uma pessoa passou e o celular caiu do bolso dessa pessoa. Ela pegou o celular, guardou no seu próprio bolso, orou agradecendo ao Senhor, porque aquilo foi uma resposta de oração. Ela quebrou qual mandamento? O 8º mandamento. Não furtarás. O Senhor não é contrário, a sua vontade não se contradiz. O Deus não pode te responder em uma coisa contrariando a palavra revelada a Ele. Ela furtou, ela cometeu um crime e um pecado, e ela ainda deu testemunho falando que aquilo foi uma resposta de oração. Porque ela orou, se ela estava em oração e o celular caiu no bolso, ela foi provada, ela foi tentada, né? Não foi de Deus. Ela achou que foi de Deus, ela foi tentada e caiu em tentação, pecou. Né? E deve se arrepender dos seus pecados. Mas veja a ideia aqui. Deus nos responde de acordo com a sua palavra. No caso dela, não foi resposta de Deus. Por que não foi? Porque Deus revelou que nós não devemos furtar bem alheio. Não furtarás. Se Ele permite, nós estamos falando que Deus está permitindo a prática de pecado. Ele é santo, Ele não pode permitir pecado. Nem pode contradizer porque Ele não é mentiroso, Ele não volta atrás na sua palavra, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Então existem várias coisas que são quebradas quando a pessoa tenta afirmar que veio da vontade de Deus, né? Isso é coisas que, irmãos, é muitos absurdos que ocorrem, né? Eu acredito que se a gente for parar para conversar isso, os exemplos são muito bizarros, né? Do que as pessoas estão fazendo e ensinando em nome de Deus, muito longe da palavra dele. Romanos, capítulo 8, 31 e 32. Confiança. Se Deus, o Todo-Poderoso, é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho em nosso favor, para a nossa salvação. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, será que Ele não pode nos responder nas nossas necessidades? Se Ele fez uma coisa muito mais profunda e muito mais grave, que foi entregar o seu Filho para morrer no madeiro, sendo humilhado perante soldados romanos e perante o seu próprio povo, não dará nele, em Cristo Jesus, todas as coisas que nós precisamos? E novamente, que estejam de acordo, como foi dito pelo Lucas, ali lido, de acordo com a sua vontade? Essa é a ideia, por isso nós nos achegamos com confiança. Veja, o mérito é de Cristo. É a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Para fechar, Apocalipse 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aqui o texto é para nós demonstrarmos que depois
de concluirmos a oração, porque teu é o reino, nós vimos aqui o poder e a glória para sempre, eternamente. Nós fechamos com um amém, que significa o assim seja. Com intrepidez, com confiança, nós pedimos o que pedimos e terminamos dizendo um amém, porque nós confiamos que Deus certamente fará, porque Ele é poderoso para isso. E assim nós concluímos parte do Sermão do Monte. Nós não terminamos o Sermão do Monte ainda, nós fechamos agora a oração dominical. No próximo domingo nós vamos continuar em Mateus capítulo 6, dando seguimento ao Sermão do Monte. Amém? Até aqui, irmãos, alguma dúvida, alguma colocação? Nós temos tempo, podem ficar à vontade, são 10h15 ainda. Oi? Colocação. Viu? Tem a colocação. Dos versos lidos, o que me chamou bastante atenção foi Efésios 3, lido pela Tayane 20, né? Porque algumas vezes a gente, na mais falando de oração, em muitos momentos a gente se vê sem força para orar, né? E sem a certeza de que, com mais dúvida do que certeza, desconfiamos da nossa fé, da nossa sinceridade, e aí a solução mais fácil é não orar naquele dia, né? E quando nós nos achegamos com confiança, usando isso tudo, nós devemos mudar a nossa percepção. Como foi dito, né? Não, a oração, em última instância, não é a respeito de nós, né? É a respeito do que foi feito por nós. E aqui esse texto que a Taina leu, que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, é muito bonito que diz que opera em nós. Então, se nós cremos em Cristo, se nós somos cristãos, ou como nosso catecismo, né, vai dizer, nosso catecismo, sobre os benefícios do batismo, fomos batizados, nós temos certeza que participamos do povo, a gente tem que saber que a todo momento o poder de Deus opera em nós. Paulo não fala se o poder dele opera em nós, ele fala conforme o seu poder que opera em nós, é uma certeza. Sempre que nós tivermos dúvida, quando nos ajoelharmos, nós devemos ter a certeza que o poder de Deus opera em nós. E orar com esse versículo em mente, né? Como foi dito, tendo a palavra, né, a nossa oração ela tem que fluir, né, em espírito e em verdade. Amém. Douglas?